Minha gente, bom dia. De volta com mais uma confraria agrária. O pessoal tá rindo aqui na sala comigo porque eu já falei um monte aqui e tinha esquecido de colocar para gravar. A confraria é trazida até vocês pela empresa que eu tenho de consultorias e planejamento rural, Impacto Positivo, Gestão e Alfabetização Ecológica. E quem tiver interesse no meu trabalho, vai ter um link aqui na bio também depois, ou aqui na descrição do vídeo, para entrar em contato a respeito de serviços de planejamento estratégico para transição, planejamento estratégico para gerar renda, planejamento estratégico para viver no campo com qualidade de vida, com ética ecológica e com lucratividade ao mesmo tempo. Eu venho abordando vários temas e hoje eu acredito que eu tenho alguns desafios que eu quero abordar e que fazem parte dos desafios de outras pessoas também. Porque não só eu consulto para as pessoas que querem ir para o campo ou já estão no campo, como eu também tenho estruturado minha vida em torno desse viver agrário. Daí nós estarmos aqui hoje na confraria agrária, né? Eu queria começar dizendo algumas coisas. Nós não precisamos produzir mais conteúdo sobre a vida no campo. Nós precisamos viver a vida no campo. Porque o consumo de conteúdo é passivo. E o tipo de vida que nós precisamos, ela é ativamente cultivada. Nós precisamos de estudar, é ativo. Nós precisamos de experimentar os conhecimentos adquiridos. É ativo, né? Tem agência no verbo. O consumir é passivo. Quando eu testo um conhecimento e eu transformo aquilo em experiência, eu tenho a possibilidade de beneficiar esse conhecimento e transformar ele em sabedoria. Porque conhecimento não é sabedoria. O conhecimento, como diz um velho ditado, o conhecimento envelhece. A sabedoria não. O conhecimento, a terra já foi chata, depois virou redonda, agora tem gente dizendo que ela é chata de novo. O conhecimento ele vai mudando. Mas em Minas a terra continua sendo bolota, tá, gente? Mas é isso, né? A gente já teve uma visão de mundo completamente animista, ou seja, tudo tinha espírito. Ânimo, né? Olha que interessante a palavra. Você está animado, ou seja, você está com alma. A gente já teve uma visão de mundo animista. A gente passou pela Revolução Industrial, a gente passou pela Revolução Francesa e depois dessas revoluções a gente começou a construir um mundo laico, um mundo onde a gente supostamente não teria a noção de sagrado no centro desse mundo. E agora a gente está fechando um outro ciclo, né? As pessoas mais sábias, cientistas inclusive, têm apontado para a gente que nós não conseguimos viver sem a noção do sagrado e que quando isso acontece nós elegemos outras entidades como sagradas. Mais especificamente no nosso tempo, quando as pessoas não têm uma noção de sagrado muito claro, elas vangloriam, elas idolatram o dinheiro e as tecnologias. É uma doença do nosso tempo, né? Então, quando eu tenho a possibilidade de beneficiar o conhecimento por meio da experiência direta, eu começo a construir sabedoria. Eu começo desse jeito hoje porque muitos colegas, muitas pessoas bem intencionadas têm buscado ajudar as pessoas que estão no campo com a educação e o turismo. Talvez isso soe um pouco espinhoso para algumas pessoas. Eu sinceramente não tenho nenhuma pessoa em mente quando eu falo isso. Mas nós não precisamos de farm hospitality. Nós precisamos de turismo rural de base comunitária. Nós não precisamos de homesteading, né? Mais um termo americano que só quer dizer o seguinte: agricultura familiar de subsistência. Então a gente precisa se posicionar com relação a algumas coisas e entender por que elas ficam supostamente mais sedutoras quando a gente usa uma terminologia em inglês ou uma terminologia que implica ou que quer comunicar uma certa sofisticação. Não tem nada mais sofisticado do que uma vida segura de si, uma vida abundante, uma vida próspera, porém muito simples em um viver agrário.
Isso é o cúmulo da sofisticação. Porque a pessoa com relativamente pouca coisa, a pertença e a relação dela com o território e as famílias ao redor, ela consegue se sentir locupletada. Enquanto que as pessoas que buscam uma sofisticação, que buscam renda cada vez mais alta, elas precisam de cada vez mais penduricalhos, de cada vez mais enfeites, de cada vez mais muletas, e elas nunca conseguem se completar, elas seguem vazias. E por isso que elas se lançam num movimento de expansão contínua. E isso está diretamente ligado com a doença do campo, que a gente tem no campo hoje, né? Que é a doença da escala. Todo mundo pedindo mais escala, todo mundo lutando por mais escala. E isso influencia o meu trabalho. Eu sou levado, né? Eu divulgo o meu trabalho na internet e eu sou levado, eu sou questionado, né? Por que não aumentar a escala? Eu não quero aumentar a escala. Eu não quero ter milhares de alunos. Eu quero ter alunos que eu consiga viabilizar o meu viver e eu consiga desenvolver intimidade com o caso de cada aluno, com o projeto de cada aluno, para eu poder ter uma dedicação realmente íntegra. Então eu não quero escala. Eu não quero produzir conteúdo, eu não quero farm hospitality, eu não quero homesteading, eu não quero essas coisas. Então eu preciso me alinhar com as pessoas que entendem que a gente está buscando uma coisa mais profunda. A gente está buscando parte da cura para as crises do nosso tempo pela pertença com o território. A gente precisa desenvolver metas muito claras da dimensão econômica, porque nós vivemos num mundo que ele está alienando as pessoas das coisas mais básicas. Se você, para ter uma casa própria, precisa financiar 20, 30 anos, e você mora numa cidade grande ou numa cidade pequena, mas a sua casa não te dá a possibilidade de autonomia, você não está criando uma segurança. Você está aumentando as suas dependências. A sua água vem da concessionária e ela vem contaminada. A sua energia pode ser desligada a qualquer momento. A sua casa não trata os efluentes, não te ajuda a produzir parte do seu alimento. Então é uma alienação. O sonho da casa própria foi alienado. A pessoa até consegue às vezes atingir o sonho, realizar o sonho. Mas o que ele significa no mundo real já mudou. Então, a gente precisa de conexões reais, de pertença com o território e de conseguir protagonizar as próprias vidas, entendendo a nossa complexidade. Um grande diferencial do meu trabalho, eu estava conversando com uma cliente ontem e ela estava me perguntando sobre minhas entregas. Eu falei, olha, eu não entrego nada não. Eu caminho com você para a gente descobrir quais são as perguntas importantes para a sua vida e depois a gente traça um plano estratégico para que você consiga construir essa vida. Eu não vou chegar com modelos prontos de produção, eu não vou chegar com modelos prontos de gestão e eu não vou chegar com soluções prontas porque eu não conheço a sua vida. É uma arrogância muito grande as pessoas que têm trabalhado no campo ou querendo ajudar as pessoas do campo que chegam com soluções prontas. O campo é uma situação complexa. A gente lida com a cultura das pessoas, as crenças, a espiritualidade, a pertença, as características do território, do bioma, do ecossistema e a necessidade de renda, a necessidade de criar uma vida digna. Quando a gente junta tudo isso, é complexo, não é complicado. E quando as coisas são complexas, elas não têm solução prontas a partir dos especialistas. As melhores práticas de cada complexidade dessa vão emergir, ou seja, vão surgir de dentro dessa complexidade. Esse é o diferencial das coisas que eu tenho feito e eu acho que não é nem só para falar do meu trabalho, é porque as pessoas que estão no campo ou que querem ir para o campo precisam entender isso. A gente não quer importar soluções, a gente precisa conseguir protagonizar as decisões, a gestão e o planejamento daquele território de forma que a gente consiga construir uma vida digna ali. Aí aqui eu volto para uma definição, né? Há muitos anos atrás, o José Luxemburgo foi um dos maiores ecologistas que a gente teve e ele era agrônomo, né? O Luxemburgo, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, olha, quando a gente lida com uma agricultura ecológica, o cara não vai ficar rico.
ele vai ajudar os outros produtores na região dele a viver melhor. E eventualmente todo mundo vai se equilibrar num patamar de vida digna e equilibrado ali naquela economia local. Ele estava muito na frente do tempo porque ele dizia assim, ó, a gente precisa de um dinheiro são. O que é dinheiro são? A moeda que a gente usa hoje ela não é sã, é uma moeda ruim, tá? Então assim, ele estava à frente do tempo porque ele já estava dizendo, né, o dinheiro precisa estar ligado com a saúde da terra, o dinheiro precisa estar ligado com a base energética que a gente tem. Ele estava à frente do tempo porque como consultor, ele dizia que a gente tem que buscar uma harmonização com as pessoas ao nosso entorno e não uma escala de domínio. Se eu vou ser consultor numa região, eu tenho que eventualmente, o meu sonho tem que ser me tornar obsoleto. Eu não posso ser consultor numa região e esperar que eu vá dominar a região e depois eu vá dominar o estado e depois eu vá dominar o país e depois eu vou ser uma referência internacional, né? Isso o problema que eu estava falando mais cedo do campo, é a escala, a doença da escala. A gente passa a acreditar que a gente só tem sucesso quando a gente está aumentando cada vez mais a escala. E isso é uma enganação. O que a gente precisa é uma agricultura familiar, de base comunitária, de economia local, biorregional, verticalizada. Eu já falei isso em vários trabalhos meus e eu vou repetir hoje. Os lugares do mundo que tem a gastronomia mais famosa, ela não veio dos restaurantes chiques, ela veio da base da agricultura familiar. Vinhos e queijos franceses, os pratos da culinária do Mediterrâneo, da Itália, da Grécia, dos países da região do Mediterrâneo, né? A Espanha, Portugal, os caras com o clima mediterrâneo, um verão super seco, os caras conseguiram ali, né, um equilíbrio. Os caras têm ali séculos de tradição com os laticínios familiares, com a suinocultura, com o silvopastoril, né, o porco de montado, que é uma florestinha ali, né, uma espécie de savana, né? O interior do Japão, a culinária japonesa, que mistura um pouquinho a questão costeira com a questão agrária, né, a pesca e a agricultura. Todos esses lugares se desenvolveram como expoentes na culinária por meio de uma agricultura familiar que beneficiava tudo que tinha. O vinho de fermentação natural, o café, os chás, os fermentados de forma geral, a carne curada, a carne de lata, carne de sol, presunto de cura natural, charcutaria, peixes fermentados, muito comum na Escandinávia, né? Uma maneira de você conservar, de você trabalhar na providência, uma maneira de você conservar a nutrição, o sabor e a abundância de uma estação para uma outra estação menos abundante, né? No caso da maioria desses países, um inverno onde as coisas ficam adormecidas, né? No nosso país tropical, majoritariamente tropical, o Brasil não é só tropical, mas ele é majoritariamente tropical, a gente caiu numa armadilha de vender tudo in natura, da porteira para fora. O que a gente precisa, de novo, é de um orgulho, é de uma qualidade, de uma agricultura que cria produtos e experiências únicas. Por isso que eu falei, nós não precisamos de farm hospitality. Eu não quero a pessoa que vem da cidade para ter uma conexão, entre aspas, com o campo, com o ofurô na varanda. Eu quero que o meu turismo seja de base comunitária e de experiência rural, para que a pessoa que venha para o meu lugar, ela aprenda, naqueles momentos que ela passa na minha propriedade, a valorizar o campo. Eu não posso perder a oportunidade de subverter a ordem. Eu não posso botar minha propriedade para funcionar só no Airbnb. O cara vem, fica ali, tira um final de semana, é praticamente um motel estendido, né? 48 horas de motel. O cara fica ali numa cabana, numa cozinha, numa banheira, tal. Depois ele deixa o lixo para trás, a gente vai ali, limpa tudo e começa tudo de novo na próxima semana. Eu não posso continuar submetendo o campo a uma lógica que, para se viabilizar,
a gente tem que baixar as calças para a cidade, desculpa o termo, mas é isso. Eu preciso ter um turismo de base comunitária, eu preciso ter um turismo cultural. O cara tem que vir para entender que existem pessoas que, porque elas existem, o campo ainda é defendido. É um turismo que o cara vem para entrar em harmonia com as estações do ano. É um turismo que o cara vem para entender a rotina de quem está no campo. É um turismo para o cara entender que a cidade faz mal para ele e que ele pode viver de outro jeito. Esse é o turismo rural que a gente precisa. Não é um turismo rural que ele favorece, a pessoa que mais lucra com o turismo rural que a gente está tendo hoje é o Airbnb. É a uberização do campo, né? Eu não posso adicionar uma camada de educação na minha propriedade rural e querer com ela atingir uma escala que está fora da realidade. Entende? A educação é importante. A gente precisa de educadores, a gente precisa de pessoas que consigam comunicar bem os sistemas de produção e o viver que melhora a saúde da propriedade. Mas a gente tem que entender que a gente vive dentro de alguns limites. Quanto que a gente quer para viver? Qual que é a nossa missão na nossa região? Ou a gente tem uma missão... Por que a gente está tão doente com essa missão tão grande? Por que a gente está buscando tanto reconhecimento? Tem alguma coisa quebrada dentro da gente, precisa ser pesquisado, precisa ser estudado, né? A necessidade constante por reconhecimento indica uma pessoa que está com algum problema, né? E isso profissionalmente também acontece, né? Aí volta de novo no problema da escala. A educação precisa estar contida dentro de uma missão que faça sentido para o território local. Eu preciso trazer um conhecimento, eu preciso não só trazer um conhecimento, eu preciso absorver o conhecimento local e eu preciso disponibilizar esse conhecimento. Na agroecologia, o pessoal fala das tecnologias de campesino para campesino. Esse compartilhar de tecnologias e saberes horizontais, eles eventualmente tornam os consultores obsoletos. Só que deveria ser um objetivo e um sonho de vida muito bonito quando a gente deixa de ser consultor e passa a integrar uma comunidade. Porque você não vai ser consultor em tudo, você tem que conseguir curar do ego, porque assim, em nem todas as relações você tem que ser a pessoa que está em evidência. De repente você vai consultar durante um tempo e depois que você disseminou ali o que você tinha para contribuir, você ao mesmo tempo vinha absorvendo valores, práticas, conceitos da região. E eventualmente você passa a ser um integrante, você passa a ser uma célula de um organismo que opera muito bem e saudavelmente, né? De novo, a gente tem que buscar um equilíbrio com a nossa região. Todo mundo tem momentos de brilho. Todo mundo tem habilidades que merecem ser apreciadas, que merecem ser compartilhadas, só que isso tem que ser... vou colocar isso. Tem que ser recíproco e tem que ser mutável. No Brasil, pelas influências dos povos africanos e dos povos indígenas, nós temos muitos folguedos culturais que são em roda. As pessoas não entendem o folguedo cultural em roda, né? E as pessoas até fizeram uma caricatura disso, né? Que virou a esquerda cirandeira, né? Que não entendeu, a esquerda cirandeira não entendeu nada. Mas o folguedo em roda, por exemplo, a roda de capoeira, em algum momento uma pessoa vai estar liderando o canto, e normalmente a pessoa que lidera o canto, ela é responsável pela manutenção do ethos, ela é a energia, o axé da roda. Em que sentido? Com o meu canto eu posso incitar a violência ou eu posso harmonizar as relações. Um bom mestre, ele harmoniza, né? Mas essa pessoa que está cantando e liderando naquele momento, em outro momento, ela é parte integrante de uma dupla que está em jogo. Em outro momento, ela está simplesmente observando e sendo a audiência
que responde às músicas e que marca o ritmo com a palma de mão. Então, o cara vai do momento de liderança, onde ele está com o berimbau, que é um instrumento que simboliza uma maestria, que simboliza uma liderança, cantando, escolhendo que tipo de cantiga vai ser colocada ali, para um outro momento onde ele está só respondendo e batendo palma. A gente precisa conseguir fazer isso nas nossas relações agrárias. A gente não é só consultor, a gente não é só, enfim, dono de pousada, dono de cabana, sabe? É frequente no meu trabalho, as pessoas chegam para mim e falam, eu estou querendo montar um sítio, eu quero montar um sítio modelo. Eu estava comentando aqui antes da gente gravar. Ou então a outra frase muito comum assim, eu quero montar um sítio referência. E a pergunta que eu faço para esses clientes que vêm com isso, e normalmente quando eles vêm muito assim, às vezes eu até passo para outras pessoas. Porque a pergunta que eu faço é o seguinte, referência para quem? Modelo para quem? Você já morou na região? Você conhece o pessoal? Você sabe quais são as aspirações das pessoas no seu entorno? Como que você quer chegar dizendo que quer ser modelo se você não ouviu ninguém ainda? Olha que doença do nosso tempo, né? Então, a gente precisa conseguir transpor essa horizontalidade da cultura popular que a gente tem para a nossa vida profissional e para a nossa vida no campo. A gente, em algum momento, vai ser o artista que inspira as pessoas, em outro momento, a gente vai ser o anfitrião ou a anfitriã, em outro momento, a gente vai ser a força de trabalho que se junta com o vizinho para ir lá fazer um mutirão. E a gente tem que estar ok com essas várias funções e trocas de papel. Quando a gente opera tentando ser referência o tempo inteiro, obrigatoriamente a gente está desarmonizado, porque a gente está transmitindo informação o tempo inteiro, mas a gente não está coletando, ouvindo e processando. A gente está doente da internet, gente. Quanta informação a gente recebe por dia, mas a gente não tem capacidade mais de digerir. A gente está sendo treinado o limite de caracteres da mensagem do X. O vídeo que viraliza tem que ter menos de 1 minuto e 30. A gente está virando peixinho dourado de aquário. A inteligência artificial, ela está roubando das pessoas até o ímpeto criativo. Ai, olha que imagem que eu gerei. Gerou nada, tá tudo pasteurizado, tá tudo homogeneizado, tá uma bosta. Sabe? Não, é uma porcaria aquilo. Você olha para aquilo ali e fala, pô, não é possível, mais um, cara. Eu tô começando a ser o chato, né? As pessoas que eu tenho intimidade, eu falo, velho, você tá trabalhando com socioambiental, você tá trabalhando com ecologia, velho, não usa essa merda não. Claro, não falo para todo mundo, né? Que enfim, né, não tenho intimidade com todo mundo, mas quem eu tenho uma relação de amizade, eu falo. É impossível nós usarmos a inteligência artificial contra ela. Isso é uma frase que está todo mundo querendo falar. Eu vou usar contra o sistema. Você não usa. A inteligência artificial não pode ser usada contra ela. A inteligência artificial, a gente só tem uma opção. Entregar autonomia, dados pessoais, que são a grande mercadoria, para treinar ela para as elites que criaram ela. Ponto. A pegada ambiental não pode ser paga dentro de uma propriedade pequena. A pegada cultural não vai ser recuperada nunca. A gente está tirando empregos das pessoas, roubando o ímpeto criativo das pessoas, a gente está roubando a capacidade das pessoas de pesquisar, de analisar e de pensar por conta própria, e terceirizando para corporações. E o simulacro fica cada vez mais falso. Um conteúdo produzido por IA para pessoas que vão assistir aquilo sem pensar, que não vão agir naquilo ali, canais inteiros voltados com inteligência artificial, imagem artificial, conteúdo artificial, e com isso a gente está deslocando o viver das pessoas para um território digital. Só quem ganha com isso são as corporações. Nós não ganhamos nada com isso e nós não temos como pagar o impacto cultural, hídrico, ambiental que as IA geram. Eu vou te ensinar a usar IA para você conseguir propagar o seu sítio e ser economicamente viável. É uma armadilha. Eu preciso ser economicamente viável, mas eu preciso ao mesmo tempo criar pertença e permanência no território. Como que eu vou criar pertença e permanência no território usando coisas que são cada vez mais artificiais? Não, é impossível. Entende? Então, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão completamente saturadas
elas não entendem que elas estão saturadas e a gente já atingiu um nível ainda mais grave. Eu falo da dissonância da desconexão. As pessoas não conseguem descrever ou pontuar exatamente o que está causando os desequilíbrios e as doenças no viver delas nos centros urbanos. Quando eu falo nos centros urbanos, pode ser também uma propriedade rural. Em que sentido? Se a pessoa vive no rural, mas ela vive no digital, ela vive com base na inteligência artificial, ela vive buscando uma escala que transcende as fronteiras do território dela, ela vive buscando um reconhecimento que transcende a biorregião dela. Essa pessoa ela tá vivendo com princípios urbanos, completamente tecnológicos e monopolistas no campo. Ela só mudou o lugar de atuação, mas ela não mudou o modo de operação. Então a dissonância da desconexão é quando a gente não está mais ligado com os ritmos naturais do nosso entorno. A gente não está mais ligado com o dia e com a noite, com as estações do ano. A gente não está mais ligado com a nutrição. O nosso corpo, não coincidentemente, ele absorve nutrientes na mesma cadência que as estações produzem os alimentos. Mas não, a gente come mais ou menos 15, 20 alimentos porque todo mundo compra no supermercado a mesma coisa o ano inteiro. A gente deveria estar comendo a fruta da estação, o tubérculo da estação, o animal da estação, o leite da estação. Mas não. São camadas de artificialidade cada vez mais profundas, né? Então a dissonância da desconexão, ela agora está pior. Porque além de toda essa desconexão com os ciclos naturais, né, a gente, por exemplo, nas cidades, né, o chão está todo coberto, a chuva não consegue infiltrar, o sol não é absorvido, ou seja, os processos ecossistêmicos que promovem a vida no planeta, nas cidades, eles são todos mutilados. Mas aí agora piorou. Agora a gente está perdendo a capacidade de refletir, a gente está perdendo a capacidade de ficar quieto, a gente está perdendo a capacidade de sentir o tédio e lidar com ele. Então a gente está ficando cada vez menos equipado para lidar com o mundo à nossa volta. Isso vai criando doenças e doenças e doenças e doenças. O jeito de resolver isso não é você pegar os princípios dessa vida e aplicar eles no campo para você criar uma rentabilidade no campo. O jeito de você resolver isso é você fazer a vida no campo e construindo e fortalecendo valores que fazem com que você não precise mais dessas coisas. Então, eu tenho falado para as pessoas que eu auxilio que a gente precisa aprender a viver de forma cada vez mais simples, enquanto a gente segue planejando a dimensão econômica para bancar o que a gente precisa. Nós não podemos negligenciar a dimensão econômica, mas não é sobre ter uma escala cada vez maior. É sobre conseguir viabilizar, por exemplo, uma propriedade fora da concessionária. Eu preciso ter minha própria água, eu preciso ter minha própria energia, eu preciso ter o equipamento na escala humana necessário para tornar o meu viver menos trabalhoso, eu preciso investir em conhecimento de desenho ecológico para eu conseguir minimizar o trabalho. Eliminar o trabalho é impossível e essa questão de usar maquinário e inteligência artificial para diminuir cada vez mais o trabalho também é uma doença do nosso tempo. É a gente não aceitar que a gente tem que trabalhar, é a gente não aceitar os limites do nosso tempo. A nossa função não é não trabalhar, a nossa função é ter um trabalho digno, significativo e gratificante. É estar a serviço para uma coisa que é maior do que a gente. Isso não é feito com escala, inteligência artificial e digital. O digital, cursos, infoprodutos, não resolve uma propriedade que não era lucrativa antes. Ele só cria uma renda num território que não está funcionando. A inteligência artificial, ela não facilita a vida das pessoas. Ela amarra as pessoas ainda mais no viver urbano, mesmo que elas estejam no campo. Vocês entendem? A gente precisa voltar para as conexões reais, locais, e a nossa economia tem que estar voltada para a biorregião. Dessa maneira, eu consigo estruturar minha renda atual para não ter dívida, quitar tudo, ter um sítio que opera bem, mas enquanto eu estou construindo isso, eu passo a ser um ativo da minha região. Por quê? Eu tanto escuto
como transmito conhecimento na minha região. Eu tanto escoo produtos da minha região, como eu trago gente para comprar da minha região. Como um ativo social, cultural e econômico do meu território, se a economia contrai, eu consigo colher aquela abundância sem o intermédio da economia, sem o do dinheiro, da espécie, né, das notas. Se as minhas relações estão todas voltadas para a escala, para o digital, para as pessoas que vêm da cidade, eu estou criando fragilidades, eu não estou criando soluções. O nosso propósito deve incluir a nossa autonomia financeira, mas deve resguardar a nossa missão de ser um ativo social, afetivo, cultural e ecológico da nossa região. Sou um ativo cultural porque eu escuto a cultura da minha região, porque eu vivo ela. Eu sou um ativo afetivo porque eu sou empático com as pessoas que vivem no meu entorno. Eu sou um ativo social porque eu me envolvo com as questões da comunidade. Eu participo das associações, eu participo da manutenção das estradas e assim vai. Eu sou um ativo econômico porque a minha dedicação de beneficiamento dos produtos e de venda direta revela as qualidades de outras pessoas que também produzem na minha região e eu crio um comércio que é um comércio horizontal, é um comércio solidário. A nossa independência econômica não deve estar a serviço de criação de acúmulo e de império. Né? A nossa independência econômica deve estar a serviço da construção de uma vida onde todo mundo ao meu redor se beneficia das coisas que eu faço e se fortalece contra possíveis crises econômicas. A gente está beirando a Terceira Guerra Mundial, gente. A gente está beirando a Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que a gente já vive ela de forma velada, né? A disputa pelos recursos, água, solo, terra rara, minério, ela já existe. Os grandes impérios já estão invadindo os outros países e tomando do jeito que eles querem e estão nem aí para ninguém, né? E se vocês repararem o que está acontecendo, é sobre recursos naturais, né? E além disso, é sobre um tipo de vida que precisa explorar todos os territórios para continuar assim. Então a gente precisa fazer parte de pessoas que vivem de outra maneira. Quanto menos eu preciso dos combustíveis fósseis, mais resiliente eu sou com relação a essas variações de preço, aos conflitos geopolíticos e aos possíveis colapsos econômicos. Quanto menos eu tenho meu dinheiro rodando no mercado financeiro, mais seguro eu estou. O Milei acabou de quebrar a Argentina de novo. Em 2000 quebrou. Dolarizou, congelou as contas das pessoas. O Collor já fez isso no Brasil. Né? Em outros países os bancos já foram tomados. Então as crises econômicas elas acontecem periodicamente porque nós vivemos desconectados do território. É impossível não ter as crises econômicas, mas é possível a gente se blindar contra elas. Um viver abundante, de novo, a gente tem que ser um ativo, eu tenho que ser um vizinho, eu tenho que ter excedente afetivo, eu tenho que ter empatia com as pessoas, eu tenho que ter excedente social. Parte do meu tempo tem que estar ligado com as demandas da minha comunidade. Eu tenho que ter excedente ecológico. A minha propriedade, o meu saber, o jeito que eu vivo, tem que inspirar outras pessoas a viver do mesmo jeito. E eu tenho que ter excedente econômico. Eu preciso, enquanto essa economia está funcionando, conseguir me viabilizar dentro dela, mas criando plataforma de escoamento para as pessoas que estão no meu entorno também. Dessa maneira eu crio segurança, eu crio estabilidade, permanência e pertença com o território. Essas coisas não podem ser criadas com foco num turismo que submete o campo à cidade, numa educação que submete o conhecimento à escala e num tipo de referência onde a pessoa não consegue compartilhar a posição de autoridade. Esse é o desafio que a gente tem. Eu vou trocar uma ideia com as pessoas que estão aqui comigo na sala. De novo, a Confraria Agrária é trazida para vocês por um patrocínio da Impacto Positivo, Gestão e Alfabetização Ecológica, que é o negócio que eu tenho de apoiar os viveiros no campo. E é sobre isso que vocês viram eu falando aqui hoje, né? Eu quero clientes ligados com esse tipo de missão.
Se você acha que você é um cliente desse, você, por favor, entre em contato. Vai ser um prazer trabalhar com você. A gente segue aqui na sala trocando ideia com as pessoas. Se você quer participar da confraria, tem uma mala direta que você pode colocar o seu e-mail ali para isso. Tem um grupo no Telegram também que você pode se inscrever. E nas quartas-feiras, normalmente eu compartilho o link e coloco ali para a gente ter essa interação. A ideia da confraria é a gente aproveitar a inteligência coletiva, né, e o melhoramento dos viveres agrários. Tem uma troca horizontal aqui que acontece depois que eu faço alguns compartilhamentos igual eu fiz hoje, mas existem muitas contribuições de pessoas de vários estados, pessoas que atuam de várias maneiras, produtores, consultores, pessoas em transição, etc. Então, a ideia é realmente de um encontro de apoio mútuo. Eu sigo aqui com o pessoal na sala para a gente fazer uma discussão em cima da fala de hoje e vejo vocês na próxima confraria. Obrigado.